Ah, legal, assim que é bom. Então, André, você está agora parecendo que você é o pessoal aqui do Brasil também, né? Você que é de Boa noite a Campinas. todos. Boa noite, queridos. Obrigado. Bom, gente, então, alguém, eu queria saber se a Maria Lúcia poderia ler uma página edificante para começar. Nós vamos inicialmente agradecer a todos que nesse instante estão conosco na Agenda Espírita Brasil para mais um festival de luz, né? A doutrina espírita. Hoje nós recebemos, com muito prazer, para nós uma alegria, uma honra, receber a nossa Andréia Machado Neto, né? Lá nos Estados Unidos, em Miami. Prazer, seja muito bem-vinda, Andréia. E Obrigada. nós agradecemos a todos os nossos internautas que estão, nesse instante, também nos prestigiando. Esse trabalho começou agora, dia 30 de julho, e a Andréia é a terceira, né? A terceira convidada. Aliás, a segunda convidada, porque teve um convidado semana passada. Então, nós estamos muito felizes e esperamos que essa nova modalidade de divulgação da doutrina que a agenda faz, começando agora com as palestras espíritas, ela continue daqui para frente, mesmo com a volta, né, à normalidade das nossas casas espíritas que estão fechadas, a gente vai arrumar um jeitinho de continuar, tá bom? Então, Maria Lúcia, por gentileza, faça uma prece, aliás, uma página. Eu vou passar ao Leonardo, vamos dizer, a honra, né, da prece inicial, tá bom, Leonardo? Tá bom. Então, vamos lá, Maria Lúcia, para a gente começar o trabalho. Tá certo. Eu peguei aqui um trechinho do nosso Evangelho, né? E me caiu aqui, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. E é por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Então, é o que ocorreu aqui, né? E acho que resume o nosso objetivo, né? Trabalhando para atingir essa pureza do coração, né? Vamos lá, então. Posso fazer a prece, Francisco? Sim, pode fazer. Nesse momento, eu convido a todos, se preferirem, fechar os olhos, nos conectar à imagem do Mestre Jesus, que ele possa envolver nossa irmã Andréia, envolver a todos que estão nos acompanhando em suas casas, possa nos trazer muita paz, muita luz, muitas reflexões, mas que, acima de tudo, possa estimular em nós essa pureza de coração vida no Evangelho dessa noite. Muito obrigado, que assim seja. Então, muito bem, vamos passar a palavra para a nossa convidada Andréia, que, entre outras coisas, é diretora de evento da Federação Espírita da Flórida. Estou até emocionado, Andréia, viu? Da Flórida. Diretora da Leal Publisher, que é um braço editorial da livraria Leal nos Estados Unidos, e FEB Publisher, é isso? Também braço editorial da FEB nos Estados Unidos. Então, André, seja muito bem-vindo, acredite, é uma honra, sinta-se abraçada por todos nós, não só nós que estamos aqui representando a Agenda Espírita, mas toda a Agenda Espírita, te dá boas-vindas e agradece a sua presença. Passamos a palavra daqui para frente, pode usar. Muito obrigada, senhor Francisco e amigos que nos acompanham. Em primeiro lugar, agradeço profundamente tocado o convite que nos foi feito para estar conectados nesta noite,
através dos laços da internet, sim, mas por que não dizer através dos laços do coração, que nos unem a todos nesse instante no mesmo propósito, que é o estudo da doutrina espírita e trocas de comentários, de reflexões que a noite de hoje nos oferece. Nós fomos convidados, e confesso que quando recebi a mensagem de Francisco, que não é um nome que nós não temos seguido de perto o trabalho que tem sido feito, ficamos muito emocionados e muito tocados também. Para quem não sabe, eu conheci o Espiritismo aqui na América e sei que nós temos muito a aprender com vocês que estão no Brasil, caso os que estão no Brasil agora nos escutando, e vários outros que conheceram a doutrina espírita e viajaram, partiram para outras terras após terem tido conhecimento e também contato com a doutrina espírita. Então, estamos aqui numa postura de compartilhar estudos, mas sabemos também a grande oportunidade que nós temos de aprender ainda mais com vocês. Então, foi uma honra e uma alegria muito grande o convite que a nós nos foi estendido. Muito obrigada a vocês. Nós temos como tema da noite o capítulo 5 desta obra, Livro da Esperança, uma obra realmente preciosa. Nós convidamos vocês, queridos amigos, a buscarem, a ter acesso a essa obra, se já estiver ali na escrivania ou na mesinha de lado, não deixe de pegar, ou seja, na estante, pegue essa obrinha e leia. Ela é riquíssima de bastante reflexões em torno do Espiritismo, não somente pelo conteúdo que Emmanuel traz através da psicografia de Chico Xavier, mas por ela estar trazendo também ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se vocês são como eu, vemos ali que assim que eles abrem a mensagem para nós temos duas frases de destaque. A primeira é a introdução em si, em que nós temos a frase de Jesus, contida em João, capítulo 14, versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-la teria dito, vou preparar-vos lugar. E a segunda, que é contida no capítulo 3, de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, o item 14, de uma mensagem de Santo Agostinho. Então, se você é como eu, quando eu peguei essa obra e vi que tinha essas duas mensagens abrindo espaço para a reflexão da mensagem em si, eu busquei o Evangelho segundo o Espiritismo para tentar alinhar o pensamento de Emmanuel sobre esse tema tão importante para nós que repetimos aqui, trata-se do reino em construção. Quando nós recebemos um convite para refletir um pouco sobre a doutrina espírita e um tema nos é dado, é natural que a gente comece a refletir um pouco sobre nós mesmos, sobre como nós estamos nos alinhando dentro dos princípios da doutrina espírita, se estamos alinhando o conhecimento intelectual, aquilo que nós temos a capacidade de perceber e conceber de um ponto de vista intelectual da doutrina, mas acima de tudo e, sobretudo, que é com certeza um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós estamos também assimilando através do coração, sentindo a mensagem e não somente sabendo, mas tentando vivenciá-la, tentando internalizá-la. Nós entramos nessa mensagem aqui e notamos nessas duas primeiras frases que trata-se não somente da questão da pluralidade dos mundos habitados, que é também um item que merece ser estudado com essa primeira frase de Jesus, mas também sobre os diferentes estados da alma, que a gente vai notar nesse estudo que tem a ver com diferentes estados de alma que habitam o planeta Terra. Esse lar que nós escolhemos, que fomos convidados a ingressar como se fosse uma grande universidade e como estudantes do além, mergulhamos nessa universidade para aprender valores novos ou dar continuidade ao desenvolvimento de certos conhecimentos, intelecto, moral, enquanto nós continuamos na jornada de ascensão espiritual e o nosso progresso também. A gente vai notar que o planeta Terra, ele de fato é habitado por espíritos ainda alinhados, condizentes com o mundo de provas e expiações. Porém,
nós estamos num momento muito especial, que é o momento de transição. Quantos de nós já não escutamos falar, já não repetimos sobre a questão da transição planetária? E o que isso implica? Estar encarnado, reencarnado, no momento de transição planetária. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre o significado disso, a importância desse momento. Muitas pessoas ficam preocupadas em saber quem foi na última vida, em tentar buscar psicoterapeutas que fazem regressão de memória, sem se dar conta que, na verdade, a vida mais importante, a mais especial, é a que estamos agora, presentemente falando. É a Andréia de hoje, é o Francisco de hoje, sem ter muita preocupação com quem nós fomos, porque, aliás, se nós prestarmos atenção nos nossos valores, na nossa conduta, se estivermos fazendo o trabalho de autoconhecimento, não há para que olhar para trás, e sim, presentemente, aproveitar todo esse conhecimento que nós temos e ver como que nós podemos andar com passos mais firmes para frente, para o futuro. Com raras exceções, a Terra, de fato, é esse espaço para almas ainda comprometidas consigo mesmo. Raras exceções porque nós sabemos de exemplos belíssimos, como, por exemplo, na obra Renúncia, quando o espírito de muita beleza, um espírito de alta envergadura, ela se preocupa em voltar para a Terra para ajudar o amor da sua alma. E aqui a gente está falando de Alcione e Pollux, vale a pena a gente ler essa obra também, que é tão bela. Mas vamos entrar na mensagem. Aqui nós vamos pedir permissão a vocês, porque ao analisá-la, pensamentos e informações de outras obras vieram à nossa mente, como Dias Gloriosos, que nós não mencionamos no início, foi uma das obras que nós estudamos, assim também como a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Então fica aí a dica, porque nós não vamos ter tempo de realmente mergulhar na totalidade em alguns desses itens que nós trouxemos. Então, diz-nos a mensagem: escutastes o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada e costumas dizer que a Terra está perdida. Vamos fazer uma pausa antes de fazer uma análise dessa imagem belíssima que é este homem em construção, lapidando-se ali para tomar a forma do homem integral, do homem completo, finalizado ali nessa escultura belíssima. Mas quanto de nós já não fizemos esse comentário? Ao ligar a televisão ou ligar o computador, somos às vezes, de fato, tomados de surpresa, tamanha quantidade de notícias, de informações cheias de dores, de dificuldades que a humanidade hoje passa. E é natural, então, que muitos de nós façamos essa pausa e falamos: meu Deus do céu, de fato, a Terra está perdida. Quantos, nesse 2020, não fizeram esses comentários? Quando veio a epidemia, aqui em Miami especificamente, a gente começou a encerrar as atividades e os locais de trabalho, assim como os eventos, até o maior evento espírita que nós temos aqui na Flórida, por causa da epidemia. E já estamos em agosto e vemos outros tipos de situações que estão acontecendo, que faz com que muitas pessoas adotem essa postura pessimista, sem observar que, de fato, embora ainda exista essas deficiências, essas dificuldades, claros sinais do tempo, como nos fala Allan Kardec, desse mundo em transição, de mundo de provas e expiações, rumo a um mundo de regeneração, perdemos a oportunidade de, na verdade, observar que estamos diante de um momento muito específico, até mesmo no que tem a ver conosco mesmo. Uma vez que nós nos perdemos nesse movimento de pessimismo, de negativismo, nós não temos como apreciar o fato de que nós, assim como o mundo, está passando, simbolicamente falando,
por esse tipo de imagem que vocês veem na tela agora. Esse homem ali que usa das ferramentas necessárias para poder polir, para poder quebrar, para poder dar forma a algo que seja muito mais belo do que um pedaço simplesmente de pedra, como a gente vê na parte de baixo da imagem dessa escultura belíssima. Ele, então, continua. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e sob a extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. A gente trouxe essa imagem aqui, como vocês notam, um iPhone, um smartphone, ali saindo dele todas as imagens condizentes com notícias, com as redes sociais. E aqui nós decidimos fazer uma pausa para chamar a sua atenção, querido amigo que nos ouve, para refletir um pouquinho sobre o que Emmanuel está dizendo e sobre os dias atuais. Veja, compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e sobre a extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Vejamos a nossa responsabilidade do que nós fazemos e de como nós agimos quando, de fato, nós temos acesso aos tipos de noticiários que, de fato, fazem com que a gente traga a nossa opinião várias vezes com uma quantidade profunda de revolta, de intolerância, por que não dizer até mesmo de raiva de algumas situações que acontecem no mundo. O que não é dizer que nós não podemos ser tomados de surpresa, de que algo chegue ao nosso encontro, ao nosso coração e abale. Mas, na verdade, aqui, o que nós estamos fazendo quando nós estamos na frente de notícias, de situações que muitas vezes faz com que a gente queira emitir a nossa própria opinião e ponto de vista. Nós tentamos conversar com alguns amigos durante a epidemia, especialmente aqueles que buscam atendimento fraterno e estão encontrando-se num momento de completo desencanto pela humanidade, ou mais ainda, desse movimento extremo de pessimismo, onde tudo parece que é errado, e quando a gente vai notar, a pessoa também tem um movimento de passar adiante esse tipo de informação que contribui para esse tipo de sentimento e visão que algumas almas que estão no abismo da loucura, da insanidade e, por que não dizer, a um passo do suicídio, estão contribuindo para esse tipo de movimento nos outros. Explico-me. Em Dias Gloriosos, Joana de Ângeles, ela fala algo sobre as nossas emissões mentais e que a gente deveria prestar atenção no que nós estamos enviando ao mundo, seja através da nossa própria voz, seja nas nossas postagens. Como que nós hoje estamos utilizando as redes sociais? Para que propósito? Será que nós estamos utilizando para construir, para poder levantar os nossos amigos, os nossos irmãos? Ou será que nós estamos entrando nesse movimento de extrema revolta ali, com as nossas opiniões acerca de acontecimentos que nem sempre nós temos como adentrar nesse mundo, para saber exatamente a verdade por trás de cada história? Porque a mídia tem a sua maneira de propagar alguns tipos de situações. Não sei como é no Brasil, não sigo o jornal, mas sinto que não deve ser muito diferente quando aqui mesmo nós vemos a diferença entre um jornal e outro, entre uma informação e outra, o que gera muita dúvida e desconfiança das pessoas do que elas devem seguir, de como elas devem seguir. Então, em Dias Gloriosos, Joana de Ângeles fala: tudo quanto cerca o ser humano, de certo modo, resulta da sua afinidade mental, sendo ele também o co-criador, graças às edificações que opera pela incessante emissão da força psíquica. Ao mesmo tempo, essa energia é responsável
por inúmeros estados de bem e mal-estar, de saúde e de doença, de alento e desconforto. Penetrante em qualquer obstáculo, vence distâncias com rapidez inconcebível, atingindo a meta com facilidade e quase sempre encontrando ressonância no fulcro ao qual se conecta. Não é à toa que muitas pessoas estão tendo a visão do mundo em que hoje elas estão, a visão distorcida de que o mundo não está melhorando, de que os homens não estão melhorando, de que não há coisa positiva acontecendo. Se encontra-se ressonância, a emissão do que da minha mente sai, não somente do ponto de vista vibratório, com que rapidez não chega na tela de outras pessoas que estão vibrando na mesma sintonia, na mesma frequência. E aí a gente vai isso se espalhando, pior mesmo do que um vírus que hoje amedronta o globo inteiro como o Covid. Porque essa epidemia, ela vai passar eventualmente. A gente sabe sobre isso. Mas a questão dessa onda de ódio, de intolerância, de realmente raiva, de tudo isso que a gente vê, um movimento de revolta que vai encontrando lugar em outras mentes que estão vibrando da mesma maneira, ela vai sendo tomada de um tamanho que, de fato, passa a assustar as pessoas. Ao outro lado, aqueles que utilizam das redes sociais e da sua palavra para falar sobre o que é bom e o que é belo. Vejamos a nossa responsabilidade quando, às vezes, a rede social é o único local com que uma pessoa isolada e sozinha, sem alguém para compartilhar o lar, tem acesso ao mundo lá fora. A uma pessoa que possa, quem sabe, trazer uma palavra de consolo e esclarecimento. Alguém que vai abrir a internet e ver a mensagem da nossa querida amiga Abril, dessa bem-aventurança, as bem-aventuranças de Jesus, que leva consolo e esclarecimento e, acima de tudo, coragem. Hoje nós estamos vendo algo interessante, falávamos antes desse live com o amigo Francisco e os outros companheiros que estão conectados, sobre o lado positivo dessa epidemia, que faz com que nós conhecemos novas pessoas, mas vemos pontos diferentes que estão utilizando o poder do espírito, que na atualidade é a internet, é a tecnologia, para promover o bem. Aonde a gente vê que cada mensagem vai chegando nos corações que estão prontos para receber aquela mensagem e espalhá-la de forma positiva, de forma que seja realmente, por que não dizer, salvadora no senso da palavra. Porque às vezes a pessoa está a um passo de cometer o suicídio. Ela então decide abrir a internet, quizás pela influência do seu mentor espiritual, e se depara com uma palestra maravilhosa sobre a necessidade de viver, do porquê viver é bom, e do porquê a vida é bela. E, de repente, abre-se ali uma brecha para que a criatura consiga escutar as vozes do além daquele que a ama, daqueles que a amam e as querem bem. Então, a gente vê como que é importante prestarmos atenção no que nós estamos opinando e de qual forma estamos opinando. Emmanuel continua. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Isso é belíssimo. Pais e mães que, abraçando a missão da maternidade e paternidade, seja na presença de uma avó, de um avô, de um tio, de uma tia, de pai, de mãe, por que não de irmãos mais velhos com os menores, trabalham ali comprometidas umas com as outras, vieram com um compromisso de auxiliarem-se mutuamente antes de reencarnar, e estão ali entre lágrimas e suor, tentando criar o homem ou a mulher de bem. Às vezes é o nosso vizinho, que está logo ao nosso lado, um pai e uma mãe que trabalha, dura às vezes 2, 3 trabalhos, para poder ganhar o suficiente e enviar o filho ou a filha para uma escola boa, para que eles tenham um futuro brilhante. Então, é interessante ele trazer essa mensagem aqui, porque isso faz também com que a gente passe a observar
com admiração os esforços que estão sendo tomados, em vez de perceber, quizás, o movimento de outros que não estão contribuindo com um mundo melhor. A missão da maternidade e paternidade, tão importante, aquelas almas que Deus confiou a esses espíritos reencarnados, para que pudessem os guiá-lo na trilha do bem. Falávamos sobre isso no nosso estudo ontem de O Céu e o Inferno, quando no momento de comentários sobre a importância de nós aproveitarmos a informação que os espíritos nos trazem, uma mãe em lágrimas confessou a dificuldade que ela tem, porque ela não consegue fazer com que a filha se interesse pelo espiritismo. E lembramos a ela que, antes de tudo, a missão da maternidade é muito importante. A filha, embora possa não estar sendo tocada naquele momento sobre a importância do espiritismo, sabe que na mãe, no lar, no pai, naquela pessoa que está ali com uma fé, com um conhecimento acerca das realidades do espírito imortal, será ali que ela vai buscar, no momento da dor, muitas vezes, da dúvida, das questões naturais da vida, seja qual for, ela sabe aonde buscar. E aqui a gente vê a beleza da maternidade, ela se emocionou, porque a vida toda ela é dedicada exatamente a isso. Falamos da importância de conversar com os nossos filhos sobre essa realidade, mas, acima de tudo, de não deixar de educar através dos exemplos, que fala muito mais alto. Emmanuel, então, continua. Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admites que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso. É necessário que nós busquemos nas obras de Allan Kardec o apoio para conseguir entender um pouquinho sobre a questão da geração nova contida em A Gênese. A imagem que vocês estão vendo na tela é de um menininho da Bélgica de 9 anos. Ele já terminou os 4 anos de universidade e agora está trabalhando para obter o seu doutorado. E o sonho dele, o nome dele é Lawrence Simons, o nome dele é se formar para criar ou desenvolver órgãos artificiais para salvar vida. Isso mostra parte da geração nova que está populando a nossa Terra para auxiliar no seu avanço, no seu progresso, seja ele intelecto ou moral. Allan Kardec irá dizer em A Gênese que em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E hoje a gente vê vários casos de várias crianças e adolescentes que estão realmente fazendo o seu trabalho como se fosse nada. Imagine com 9 anos, tentando completar a universidade para passar para doutorado, para buscar conhecimentos avançadíssimos. Vemos aquele corpinho e dentro ali, simbolicamente falando, ligado ao corpo, esse espírito já avançado. E não somente isso, propenso ao bem. Ou seja, ele está ali com todas as suas capacidades e caberá ao pai e à mãe, esses silenciosos, muitas vezes anônimos seres, que estão tentando guiar essas almas que são propensas ao bem a verdadeiramente assimilarem e instalarem em si mesmos os valores cristãos, os valores de moral, de ética, de boa conduta. E a gente vai vendo que belo que é o momento atual da nossa Terra, onde existe essa mescla de pessoas que estão tomando parte dessa imensa universidade, e existem espíritos encarnados que fazem parte de graus diferentes de conhecimento e de moral. E quando nós vemos esses tipos de espíritos
reencarnando na Terra, no momento de transição, fazendo parte dessa nova geração, a gente vai vendo que o futuro da Terra é belíssimo, se, de fato, os que são responsáveis por eles tomarem com seu compromisso a seriedade de guiar essas almas que são propensas ao bem, são mais adiantados e propensos ao bem. Emmanuel, então, continua. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e, ao vê-los comprando o próprio desgaste a prego de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e juntos dos linotipos, em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam assegurados. Nós inserimos essa imagem do Covid, porque desses testes do Covid, porque a mim foi a primeira coisa que me veio na mente, na nossa atualidade, os profissionais e pessoas que estão se preocupando em buscar uma medicina, uma vacina, algo que possa auxiliar a humanidade, fora as outras questões que nós sabemos que está acontecendo desses milhões de cérebros e braços que estão obrando para que nós tenhamos acesso a condições melhores de vida. Nós ontem conversávamos com 2 amigos queridos que vivem no sul do Brasil, são trabalhadores da Associação Espírita Francisco de Assis, trabalhadores belíssimos também, como usa a agenda espírita, e a gente comentava sobre o desgaste daqueles que estão trabalhando nos hospitais, nas clínicas. Aqui em Miami, a insensatez humana, que diz que o corpo é dele próprio e que ele tem a liberdade e o direito de não usar uma máscara, de não lavar as mãos, de não tentar seguir o bom senso de como, de fato, evitar uma epidemia. Muitas pessoas nos perguntam, com tantas situações que conflitam uma da outra, de políticos, da ciência, com quem que eu fico? E nós, então, sugerimos que a gente fique com bom senso. Já temos o conhecimento de como tentar evitar com que o vírus se propague. E aqui nós vemos enfermeiros e médicos em lágrimas, fazendo lives no Instagram e no Facebook, pedindo a cooperação do público, porque estavam exaustos já. São horas de trabalhos que não para, não tinha como, com os hospitais lotados de pessoas que insistiam em continuar com um movimento irresponsável, completamente desalinhado com a questão do dever do ser humano, o dever, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. É o compromisso, é a responsabilidade do indivíduo, primeiro consigo mesmo e imediatamente com o seu próximo. Então, a gente vê que, de fato, embora exista umas pessoas que não estejam alinhadas com esse tipo de movimento, existem os outros que estão fazendo de absolutamente tudo para que a gente possa obter uma injeção, algum tipo de medicação, algo que possa realmente nos auxiliar a passar com melhor condições esse momento do vírus do Covid. Isso é só um exemplo que a gente trouxe aqui e que, de fato, nós poderíamos até debater as contribuições científicas que estão no porvir ainda, pessoas que estão realmente dedicando o seu tempo para que isso possa acontecer. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência, que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Nós pensamos automaticamente em pessoas como Bill e Melinda Gates, que têm criado um espaço de trabalho absurdo para aqueles que trabalham para eles, mas também
o trabalho de caridade e assistência que eles cedem não somente a organizações que são sem fins lucrativos, mas também para outras empresas, e vinculando esse dinheiro para que possa oferecer algum tipo de fundos para testes, para tipos de experiências, para tipo de novos conhecimentos, seja na área da tecnologia, na área da saúde. Mas aqui nós decidimos trazer o exemplo que é contido não somente em Um Céu e Inferno, mas também na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, em que fala sobre uma alma belíssima, que é a Condessa Paula. Uma das histórias favoritas do meu marido é dessa condessa aqui. Não sei se vocês conhecem essa história, ela desencarnou bem cedo, mas ela teve posses, ela era bonita, ela era casada com uma pessoa onde, por causa da sua função, tinha uma certa importância na sociedade, e ela também era mãe. Então, ela tinha vários pedaços de mundo em um só, aonde, com o seu coração bondoso, ela não somente unia todos esses fatores, mas ainda dedicava o seu tempo para auxiliar aqueles mais necessitados de auxílio. Ela prestava o cuidado de assistência material. Não sei se vocês lembram, ela ia até o lar daquelas famílias que não tinham nem o que comer, não tinham remédios, e não somente fazia isso, como também colocava outras pessoas em contato com o seu amor e o seu trabalho de caridade através da palavra, do conforto emocional que ela levava aos outros membros familiares daquela família que estavam no lar, com os seus filhinhos pobrezinhos, a mãe ali tentando tomar conta, e o pai adoecido em outro local. A gente vê a caridade material e a caridade moral ali fazendo parte de uma alma que poderia ter tudo a perder. Quantos de nós queremos a prova da riqueza, a prova da beleza, sem saber o que vem por trás de tudo isso? E ela vem nos dizer que, na verdade, ela vinha sendo preparada várias vezes, várias reencarnações, para que pudesse ter a chance de ter êxito na condição de Condessa Paula, daquela reencarnação como Condessa Paula. É um exemplo belíssimo que a gente vê nessa obra, e ela ainda ensinava à filha o valor do trabalho. Ela mesma dizia para a filha: para que eu vou te dar essas roupinhas de boneca para você presentear? Qual mérito teria você nesse tipo de caridade? Não, você vai fazer, você irá fazer as próprias roupinhas. Então, ensinando o valor do mérito do trabalho também para a sua filhinha. Isso faz parte da modelação, da educação de uma grande mulher que, quizás, estaria trabalhando para promover uma outra grande mulher que teria ali, seria parte das milhares de tarefeiras, de milhares de pessoas que estariam promovendo o bem com B maior, essa beneficência, colocando o seu próprio dinheiro em circulação para ajudar várias outras pessoas que viriam a contar com aquele tipo de assistência. E não somente isso, com humildade, sem expor, sem humilhar, fazendo com que o outro se sentisse beneficiado por aquela situação. Esta é a maior característica da caridade mesmo. É quando a gente consegue fazer com que o outro sinta, não por fazer de conta, mas porque é verdade, de quem está sendo assistido, no momento em que a gente coloca a caridade em prática, somos nós mesmos. Porque oferece um espaço para ampliar as virtudes da nossa alma, para ampliar o sentimento do coração. Isso também faz parte das nossas conquistas dos valores espirituais. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns, diz Emmanuel. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor. E reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Olha que belíssima
mensagem terminando, convocando-nos a todos, basicamente a dizer: está na hora da gente mudar a percepção negativa e pessimista que nós estamos tendo no nosso mundo. E não somente isso, se nós estamos notando tudo isso, estamos tendo contato com tudo isso, faz-se imperativo que nós também podemos contribuir para um mundo melhor. E como que nós faríamos isso, não é mesmo? A gente lembrou das bem-aventuranças de Jesus, abriram o estudo da noite com ela, e nós vamos encerrar com os bem-aventurados, que são os mansos, porque estes herdariam a terra. Esse ensinamento contido em Mateus capítulo 5, versículo 5, onde faz-se importante que a gente entenda o que isso quer dizer. Herdar a terra, de que condição? Como que nós podemos chegar a herdar a terra? E a condição que nos é trazida é a questão da mansuetude, o que não tem a ver com passividade ou apatia, não tem a ver com ignorar o que está acontecendo ao mundo, e sim buscar analisar de uma forma tolerante, com amorosidade, com benevolência, com indulgência, como que nós podemos contribuir para aquilo que não está de acordo com o que nós achamos ser bom, ou que não está certo. Como que nós podemos modificar a situação? Isso também não quer dizer que a gente vai achar que não há nenhum tipo de potências dentro de nós, a gente tem que ser somente manso. Não, é aquele que consegue refletir através do estudo próprio de si, que existem sim potências divinas que precisam vir a ser. É renunciar definitivamente à violência física e mental de nós mesmos. É tentar destruir qualquer tipo de vestígio. Destruir não seria a melhor palavra, mas talvez substituir aquilo que não está condizente com os valores morais de Jesus, substituindo com o que seja. Então, quando ele fala do amor aos inimigos, e graças a Deus que eles trouxeram esses ensinamentos para facilitar o que Jesus quis dizer com esse amor, é a gente não querer mal a outra pessoa, é a gente desenvolver ali a caridade no seu mais amplo sentido, que é a benevolência, indulgência e o perdão com aqueles que nos perseguem, com aqueles que são os inimigos. Benevolência porque a gente já entende que nós somos também meritosos de ter benevolência dos outros conosco, com os nossos equívocos, indulgência para com os outros, porque nós também precisaremos dessa mesma indulgência, uma vez que nós não vamos parar de errar ainda. É errando que a gente vai aprendendo e acertando. A cada queda, a gente se levanta e nota o que nós fizemos errado, o que pode ser feito diferente. E a gente se levanta e continua a nossa jornada. Mas se não há a nossa indulgência para com o próximo, como que nós podemos esperar que haverá indulgência do próximo para conosco? E, finalmente, a questão do perdão. Se nós não desenvolvermos essa mansuetude, difícil será que a gente tenha a capacidade de desenvolver o perdão pelos nossos irmãos de jornada. Vai ser bem difícil. É por isso que fala-se muito sobre a questão da renúncia. Manso, ele é silenciosamente poderoso do ponto de vista de sermos fortes perante as questões da vida. Os outros são ruidosamente, os violentos são ruidosamente fracos. Então, herdar a terra é a terra regenerada, a habitação dos mansos. Então, herdar a terra tem a ver com a nossa condição e vibração interior. O que nós realmente, quem nós realmente somos. É isso que a gente precisa começar a refletir um pouquinho. E um estudo aprofundado da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, vai nos auxiliar a perceber que a Terra, na sua condição atual, sim, vai ter pessoas de todos os níveis de conscientização. Alguns que ainda estão adormecidos, outros que estão adormecidos, mas despertando para a realidade da vida, e outros que já estão conscientes.
Então, existe entre todos esses uma variedade infinita. E a compaixão, com a mansuetude, vai facilitar que a gente tenha um entendimento de quem esteja na Terra. Ora, por quê? Quem somos nós? Será que somos melhores do que os outros? Será que já paramos para perceber o que precisa ainda ser burilado e trabalhado dentro de nós? Quando a gente enxerga as dificuldades, as faltas, as falhas dos nossos irmãos com excessividade, aonde toda a nossa visão ela é distorcida, levada, movimentada por um negativismo e pessimismo, será que não está na hora de nós começarmos a observarmos a nós mesmos? Por que será que essa epidemia fez com que todo mundo tivesse que se isolar dentro do lar? Será que simbolicamente não seria a espiritualidade superior da vida nos convocando a voltar para dentro, para olhar para aquilo que nós não estamos gostando, que ainda reflete dentro de nós e que, por consequência, exterioriza-se para o mundo afora? Então, fala-se de querer um mundo melhor, e isso é nobre, e isso é bom. Mas o que é melhor ainda é a gente ver como que nós podemos obrar para que o mundo de fato seja melhor. Se as emissões mentais, se eu já tenho conhecimento disso, eu sei que quizás está na hora de desenvolver um outro tipo de vibração, de sentimento, de pensamento, de buscar o que é de bom, de tentar promover o bem, de tentar olhar para si, nos autoconhecendo e ver o que precisa ser modificado, o que precisa ser burilado. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeito, quando Allan Kardec ele vai ali e traz toda a característica do homem de bem, no item 4 daquele mesmo capítulo, ele fala de que para se atingir aqueles resultados do homem, da mulher de bem, é necessário que a doutrina espírita seja entendida, mas, sobretudo, sentida. E isso em si, meus amigos, nós vamos conhecer que, embora nos reconheceremos necessitados também de certas mudanças, que nós não estamos de acordo, nós vamos fazer isso com um trabalho de auto-amor, de auto-compaixão, de auto-paciência. Vamos reconhecer o que já há de bom dentro de nós, porque todo mundo, sem exceção, tem algo de bom dentro de si. E todas as outras virtudes ali, como sementes, que estão germinando e que eventualmente será um botão de rosa belíssimo ou vários, enquanto a gente vai buscando os nutrientes necessivos para que elas germinem de forma mais rápida. Então, assim, nós colocaremos em ação positiva tudo aquilo que nós gostaríamos de ver no mundo. E não nos enganemos, pensamos que o esforço individual nosso é fraco e que não vai ter nenhum tipo de impacto no mundo. Irá, porque o bem, ele contagia, ele de fato faz com que outras pessoas comecem também a querer esse tipo de mudança, a querer buscar o que faz com que o senhor Francisco Rebouças tenha uma fé que não somente faz com que desperte em outros, mas ela vai entender do porquê que desperta nele. E isso vai se ampliando de uma forma mais bonita. Quem sabe o que nós devemos fazer hoje para modificar essa ideia de que o mundo está perdido, de que esse reino em construção está tão ainda deprimente e acabado, é modificar, ampliar o amor para que as pessoas passem a ver a Terra como esse mundo belíssimo em transição, rumo ao mundo de regeneração, onde conta um contributo de cada um de nós nesse momento. Sendo assim, queridos amigos, nós gostaríamos de jogar de volta a palavra para o nosso querido amigo Francisco e outros que estão conectados, agradecendo a vocês pela paciência de poder tentar expandir o nosso pensamento acerca dessa mensagem número 5 do Livro de Esperança. O headset, não dá para ouvir. Nós gostaríamos, se for possível, que você encerre com a prece final, pode ser? Podemos sim, meu querido. Ok.
Amado Mestre Jesus, mentores queridos que nos acompanham em cada canto, no nosso lar, onde estivermos, agradecemos pelo momento que tivemos, conectados aqui com os amigos, não somente que nos seguem através das redes sociais, mas também os amigos que em espíritos que se encontram aqui conosco. Agradecendo, Senhor Jesus, por essa doutrina espírita que esclarece, que nos conduz aos caminhos felizes da alma, que nos apresenta a realidade do espírito imortal, que nos fala de um Pai que é todo amor e bondade e que por amor a nós nos permitiu a reencarnação, nos mostrando que temos a capacidade de desenvolver tudo o que há de belo e de bom, que temos a capacidade de ampliar a característica positiva de cada um de nós em prol do bem e do belo, que podemos fazer parte da construção de um mundo melhor. Pedimos, Senhor Jesus, que continue a nos abençoar, abençoando os nossos esforços que estamos fazendo para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Abençoe também esse grupo espírita querido, Agenda Espírita Brasil, que nos convocou ao trabalho, para que eles também sintam-se fortalecidos em continuar a divulgação e disseminação da doutrina espírita, que certamente encontrará espaço nos corações de tantas outras pessoas que buscam-te a ti, Senhor, na escuridão das suas próprias almas. Obrigada, Mestre, por ser o nosso farol, por ser o nosso sol de uma nova era. Não há mais como ignorar, Senhor, esses ensinamentos. Por isso, fortaleça-nos para que nós possamos continuar a nossa trajetória, firmes, fortes, confiantes em Ti, confiantes em nós mesmos. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Pelo carinho, por ter nos aceito, né? Ter aceito o nosso convite. E nós vamos convocar agora os outros companheiros nossos para, antes de passar a palavra final para a Andréia, para que eles possam também, Andréia, a alegria que nós recebemos. Muito obrigada. Está dando interferência aí. Eu não estou escutando. Está ouvindo? Também não. Melhorou, sim. Melhorou. Melhorou. É o seguinte, eu falei que para nós da Agenda Espírita foi uma grande honra ter a Andréia aqui com a gente, e que eu ia passar a palavra a cada um dos outros companheiros para que eles também pudessem externar a alegria de tê-la aqui com a gente. Então, eu passo a palavra ao nosso Márcio. Márcio não está me ouvindo? Então, por favor, Maria Lúcia. Muito bonito que tu falasse, muito bonito, e eu não conhecia essa obra, viu? E ficou muito o que nós estamos vivendo nesse planeta. Oi, agora. Agora sim, agora sim. Agora deu. E assim, foi muito bem colocado, porque é o que a gente está sentindo. Nós precisamos de um empurrãozinho para sermos todos mais otimistas. E bem como tu colocaste, o acontecimento todo, tudo que está acontecendo agora, bem colocado dentro do assunto desse livro, a questão do que nós estamos vivendo agora, né? Então, assim, eu tenho certeza que tudo isso que tu falaste vai ser uma ajuda para as pessoas levar aquele empurrãozinho do pensar mais positivo, mais mansos. Muito bom, muito obrigada por essa tua excelente palestra. Tudo bem, então, por favor. Obrigada.
Leonardo, por favor. Eu? Bom, muito obrigado pela palestra, né? Eu acho que é uma grande reflexão. Obrigado pelo convite. É um estímulo à fé, realmente, a olharmos o nosso papel diante da doutrina e do mundo, né? Então, acho que parabéns. Obrigado pela oportunidade que você nos deu, viu? Obrigada, queridos. É um estímulo à fé, realmente, a olharmos o nosso papel diante da doutrina e do mundo, né? Parabéns. Obrigado Será que... Eu acho que o Márcio não está ouvindo. Não. Não estou ouvindo. Eu posso então falar com você, se despedir de todos nós, esperando que você esteja de volta conosco em breve, tá? A palavra é sua. Muito obrigada pelo convite de vocês. Que Deus os abençoe profundamente. Obrigada pela oportunidade. E a gente realmente espera manter o contato, seja para fazer o estudo ou não. A gente vai continuar ajudando e promovendo também os vídeos que vocês têm feito pelo trabalho que é tão importante. Então, muito obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Nós vamos nos despedir de todos os nossos internautas que nos acompanharam, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos, e a gente na próxima semana, tá? E, André, você aguarda um pouquinho, quando a gente vai sair do ar, a gente vai dar um pouquinho com você daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite. Muito obrigado. Márcio, tira do ar, por favor. Já tirou do ar?